pessoal, bem-vindos ao Voz da Margem, Direitos em Primeira Pessoa, um podcast que vai trazer assuntos diversos pautados nos direitos humanos e pautas antirracistas. No nosso primeiro episódio, iremos falar sobre o tema sério que afeta muitos jovens, professores e famílias, o cyberbullying. Para comandar o nosso bate-papo de hoje, teremos a presença da Gabi. E aí, galera? E eu, a Raíssa, alunas do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Américo Sugai, e o professor Rafael, de Educação Física, participando de forma remota do nosso primeiro episódio. Você já ouviu o termo cyberbullying? Talvez sim, talvez não. Mas e se eu te contar que o cyberbullying pode estar bem mais próximo do que você imagina? Cyberbullying é quando alguém usa a internet, as redes sociais, grupos de mensagens ou até mesmo jogos online para ofender, humilhar ou machucar outra pessoa. Pode ser por meio de uma mensagem maldosa, uma foto compartilhada sem permissão ou um apelido ofensivo em um grupo de WhatsApp, por exemplo. E às vezes esse apelido ou essas fotos, elas só parecem uma piada interna entre amigos, mas às vezes a pessoa que recebe isso sente uma dor no coração, né? Porque a pessoa às vezes nem sabe o que está acontecendo e é uma pessoa de fora que está falando isso para ela. Diferente do bullying que acontece na escola, o cyberbullying pode acontecer a qualquer hora, mesmo dentro de casa. E o pior, ele se espalha rápido e pode alcançar um monte de gente. E os efeitos disso podem ser milhões no mundo, como ansiedade, tristeza, vergonha, medo de sair de casa e até as quedas nas notas escolares. E em casos mais graves, a gente pode até dar aí como exemplo as questões dos pensamentos suicidas, que hoje em dia é uma pauta muito trazida nessa questão de relacionamentos sociais com as pessoas, porque muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, cometem suicídio por cyberbullying. Isso mesmo, Gabi. E é importante lembrar que isso não é brincadeira, é um tipo de violência e também é um crime. Mas calma, o episódio de hoje é justamente para te ajudar a entender melhor e identificar os sinais e saber como agir nessas situações, tanto como um professor agir, quanto um aluno que está sofrendo com o cyberbullying reagir quanto a isso. Ou até mesmo aqueles alunos que têm ciência disso, mas não sabem como ajudar o seu colega, né? Procurar autoridades. E etc. Bom, para começar, iremos entrar no nosso debate e a nossa conversa principal desse podcast. A primeira pergunta é: quais são as formas mais comuns de cyberbullying que vocês percebem na escola ou na comunidade? Rafa, você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Então, as formas que a gente mais percebe na escola de cyberbullying são através das mídias sociais, através do Insta, através do Face, criações de perfis falsos dos alunos que quem comete o cyberbullying quer afetar, e a exclusão de grupos de próprios alunos, né? Então, quando se quer afetar alguém, um dos primeiros fatos é você excluí-lo de um grupo específico. E com essa questão das mídias digitais, se torna muito mais fácil, né? Você tá ali de forma anônima. Então, eu posso querer afetar a Gabi, por exemplo, e a Gabi não vai saber, porque é um perfil sem informação nenhuma. Mas é muito importante a gente lembrar que hoje em dia existe os rastreadores de IP. Então, não é alguma coisa anônima ali. Você tá achando que é anônimo, que ninguém vai saber, mas é bom saber que você tá enganado. Existem muitos rastreadores de IP no mundo, inclusive. Não é uma coisa tão difícil de fazer. E se isso chegar aí a júri, eles vão rastrear o seu IP e você vai se dar muito mal. Sim, se caso a vítima ela conseguir, né, denunciar e falar que está sendo vítima de violência de cyberbullying e fazer um boletim de ocorrência, a probabilidade de você ser rastreado facilmente é bem grande. A próxima pergunta, ela é assim, ó. Como o cyberbullying pode afetar a saúde mental e o desempenho escolar dos alunos? Rafa, é com você. Quando você sofre algum tipo de exclusão social, ou algum tipo de agressão física ou verbal, ou sofre com injúria, com difamação, né? Ou tem simplesmente a sua imagem sem a sua autorização aliada a algo, né? Isso faz com que a cabeça, principalmente do adolescente, entre em conflitos com
alguns ideais que ele tem, e isso influencia na questão da dignidade, na questão dele se sentir capaz ou incapaz, tá? E tudo isso afeta no âmbito escolar, né? Porque se você não está confiante também, na hora de fazer uma pergunta para o professor, na hora de você fazer uma prova, ou até mesmo no seu convívio social, sem confiança, você já sofre bastante. A pessoa que sofre com bullying ou cyberbullying também, ela passa a desenvolver questões em relação à empatia das pessoas, né? Então, isso muda o jeito com que ela enxerga o mundo. E aí pode gerar uma depressão, uma síndrome do pânico, em casos, tendências suicidas. Então, na minha opinião, a questão de você ter amizades e relacionamentos na escola, seja colegas e etc., ajuda muito na questão do engajamento do próprio aluno, né? Então, se ele sente que ele não está incluído dentro de um ambiente ou ele não se sente seguro o suficiente, ele não vai querer ter voz nem para denunciar o caso e muito menos para ter aquela questão de, tipo, vou querer estudar, sabe? Vou querer aprender, ou, por exemplo, eu tenho uma dúvida, mas eu me sinto insegura em relação a falar isso. O que isso pode provocar? O que uma fala ou que uma atitude minha pode provocar, né? E aí vem as faltas, vem a questão de isolamento, a questão de não querer participar. Então, não é só sobre a questão do aluno, né? Mas também afetando toda a comunidade escolar. Essa questão de cyberbullying, ela também é muito baseada na questão do bullying, porque são basicamente as mesmas coisas, só que uma é online e outra é ali presencial. Então, por isso que parece ser muito igual, algumas falas vão ser muito iguais, igual a Raíssa falou agora, porque basicamente são as mesmas coisas, só muda o jeito que você faz isso, por onde você faz isso. Uhum. E o bullying, diferente do cyberbullying, ele acaba quando o sinal bate, né? Vamos dizer assim, ele tem hora para começar e hora para terminar. O cyberbullying já não, a criança pode continuar sofrendo aqueles ataques mesmo dentro de casa, né? E sem os pais terem a ciência, porque muitas vezes o bullying acontece de forma física. E o cyberbullying não, são palavras e são ameaças. E para combater esse cyberbullying não é tão fácil, porque a gente tem algumas dificuldades para identificar e denunciar esses casos. O Rafa vai falar para a gente agora um pouquinho mais sobre isso. A maior dificuldade de identificar um caso de cyberbullying é porque o próprio aluno, às vezes, ou a própria pessoa que está sofrendo esse cyberbullying, ela tem vergonha, né? Então, quando é identificado, uma das coisas mais difíceis que tem é você convencer a pessoa a procurar uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, printar as telas, né? Agora, é o que a gente sempre fala, identificou um cyberbullying, alguém que está cometendo, alguém que está sofrendo, sempre procurar aí. Talvez não entrar diretamente em contato com a pessoa, porque talvez ela fique mais aflita, mas procurar um disque denúncia e aí colocar os órgãos que são competentes para isso, para fazerem o trabalho deles e averiguar essas situações também. Muito bem colocado, né? A gente falou na primeira pergunta sobre a questão de denunciar e tal, mas é muito difícil, né? Essa questão de, tipo assim, como que eu vou levantar a voz, né? A vítima, levantar a voz, falar, olha, eu estou sendo vítima de cyberbullying, ou eu estou sendo vítima de ameaças, enfim, outras coisas, porque muitas vezes é muito, eu não sei a palavra correta para colocar, mas é muito humilhante, né? Muitas vezes é uma foto, eu já ouvi casos de que fizeram montagens com IA, colocando rosto de outras pessoas para incriminar ou para poder só tirar sarro da cara do aluno e etc. Então é muito difícil, né? Acaba sendo constrangedor para a vítima assumir e falar, olha, estou sofrendo por isso, estou passando por isso, né? Sim, e hoje em dia, ainda mais que a internet tomou proporções enormes, a gente pode ver qualquer lugar, qualquer pessoa assim tem um Instagram, e se a pessoa não tem, às vezes é porque os pais não deixam, do que eu concordo também, Instagram, qualquer rede social é até uma certa idade, e
Tem várias séries hoje em dia que se tornaram repercutivas, por exemplo, os doramas, que mostram essas dificuldades de identificar e denunciar casos. Por exemplo, algumas situações que passam em doramas de cyberbullying, às vezes eles são reais, porque a gente tem a questão na Coreia do Sul que o bullying e o cyberbullying são muito fortes lá, principalmente quando você está no colegial e no ensino médio também. E a gente tem a questão da responsabilidade dos alunos, porque todos temos responsabilidades. Então, aqui vai outra pergunta que o Rafa vai responder para a gente. Quais as responsabilidades dos alunos, professores e da escola no combate ao cyberbullying? Acho que, primeiramente, a responsabilidade de quem é educador é trabalhar com a conscientização, tá sempre, não digo exemplificando casos, mas trazendo conversas, podcasts, trazendo tirinhas que tratam sobre o assunto, para mostrar cada vez mais para a sociedade, para a comunidade escolar, o quanto isso é maléfico, né? O quanto você acaba com a vida de alguém com um simples post, tá? Com uma simples foto tirada no momento oportuno, né? E o papel da escola, no geral, é estar orientando e, honestamente, falta muito entendimento, no geral, por parte de professores, alunos, pais, comunidade escolar, nessa questão de entender o que é o bullying, o que é o cyberbullying, entender o quanto isso pode ser prejudicial, tá? Para um adulto, para uma criança, para um adolescente, para quem for. Sim, o Rafa falou sobre a questão de conscientização, né? Eu já entro num outro ponto. Eu falo sobre a questão de acolhida, né? Porque quando há os casos, as denúncias, descobrem quem tá praticando o tipo de cyberbullying, parece que, tipo, desvendou o caso, é isso, acabou. Mas como que fica o psicológico do aluno? Como que ele volta para a escola de novo depois de ter sofrido essas ofensas, ter sofrido tudo isso? Como que ele se reestabelece dentro da unidade, Da sociedade. dentro da unidade escolar também? Tipo, como que ele vai confiar, né? Porque gera medo, gera desconfiança, gera falta de confiabilidade. Então, tipo assim, como que o aluno ele vai ser reinserido dentro da comunidade escolar e como que os alunos e os professores podem auxiliar ele a reconquistar a confiança, né? E entender que ele tá num lugar seguro e que mesmo que depois que o sinal bata e ele volte para casa, a escola ainda vai conseguir apoiar ou pelo menos auxiliar ele nesses casos, né? Porque muitas vezes a família não tem muita noção, né? Então, um amigo ou um colega de sala pode auxiliar a, ó, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Mais alguém falou alguma coisa? Como que tá, sabe? Na questão da recuperação também. E muitas pessoas acham que às vezes mudar de escola é uma coisa que vai estar ali válida para esse cyberbullying parar. Mas é importante a gente lembrar que o cyberbullying, ele não é igual ao bullying, ele não é presencial. Ou seja, as coisas na internet, elas estão aí, elas nunca somem, elas sempre vão estar ali, por mais que seja deletado, alguém sempre tira print e quando as coisas se acalmam, alguém sempre vai trazer isso à tona de novo. A gente pode ver por inúmeras polêmicas que a gente vem trazendo e pautando todo santo dia, todo santo mês aí. Então, não é uma coisa tão fácil assim de se lidar, mas, na minha opinião, a responsabilidade maior mesmo são dos pais, porque os pais não fazem essa questão de ver o que os seus filhos estão postando nas redes sociais. Também tem a questão do que os filhos bloqueiam os pais às vezes, mas às vezes é só você pegar o celular do seu filho e ver o que ele tá fazendo, ver o que ele tá assistindo, ver com quem ele tá falando. Muito se fala sobre invasão de privacidade, mas pouco se fala sobre o seu filho também está invadindo a privacidade de outra pessoa, cometendo cyberbullying. E não importa o que porque a pessoa me chamou de feia lá na escola e eu vou postar uma foto dela aqui nua. Também não é assim que acontece. É importante saber que as pessoas, elas têm atitudes que não são tão boas assim para a sociedade. Por exemplo, tô sofrendo bullying e eu vou querer devolver com a mesma moeda. Não é assim que acontece. Se você devolver com a mesma moeda, você vai se dar mal do mesmo jeito, ou até pior do que a pessoa que fez bullying com você primeiro, porque
Cyberbullying e bullying são coisas sérias, são coisas que no direito penal, isso até pode dar cadeia, alguns anos de cadeia aí para a pessoa ou para o jovem, porque isso também acontece com adultos. É Sim. importante lembrar que não é só com jovens. É a questão de ter a responsabilidade e de como rebater isso, né? Então, se eu estou sendo alvo de bullying, como que eu consigo rebater isso de uma forma correta, de uma forma sem desrespeitar, né? Tipo assim, eu tô sofrendo cyberbullying e eu vou praticar o mesmo crime que eu tô sofrendo, entendeu? Então, ter esse direcionamento e essa educação de como saber reagir, de como saber acolher, eu acho que é responsabilidade geral, né? Assim, de todos. Desculpa te cortar. Fica em paz. Já falando em iniciativa, em como fazer isso, conscientizar isso, o Rafa vai falar pra gente algumas iniciativas ou projetos que ele conhece para prevenir ou combater o cyberbullying. Honestamente, não conheço nenhum órgão de apoio, a não ser o Disque Denúncia. Tá, eu sei que existe um prazo legal para uma denúncia ser feita na delegacia, tá, após ser identificado o cyberbullying, né? E o que eu posso dizer assim é que nós do Comitê dos Direitos Humanos, a gente está sempre à disposição para uma conversa, para um diálogo e para o encaminhamento para parte da gestão da escola, e aí seguindo encaminhamento, convocação para os pais, conversas, conscientização e passar isso para as esferas legais, se assim for da vontade da pessoa que sofreu ou do responsável da pessoa. Bom, perfeito essa fala do Rafa, né? Eu, sendo bem sincera, eu também não sabia nenhum canal, né, de denúncia, iniciativa e etc. E eu acho que o podcast ele vem justamente para isso, né? Para ajudar a gente a ter essa questão de noção e até mesmo para ter um espaço de pergunta e resposta para conseguir entender e conhecer mais sobre o que a gente fala. A gente vai comentar alguns lugares, né? Que alguns projetos, alguns lugares, canais de prevenção e de combate ao cyberbullying. Em primeiro lugar aqui, a gente tem o CyberNet Brasil, dados à realidade brasileira. É uma referência nacional no combate aos crimes virtuais, que é exatamente o que o cyberbullying faz, são crimes virtuais. Então, acontece relatórios, e esses relatórios apontam que o cyberbullying está entre os principais tipos de violências denunciados na internet, especialmente entre adolescentes. O cyberbullying é uma realidade concreta e preocupante no Brasil. Plataformas como a CyberNet mostram que há um aumento no número de denúncias, evidenciando a necessidade de ações educativas e políticas públicas mais firmes para garantir um ambiente virtual seguro. A gente também tem aí a Unicef, que é mais conhecida por algumas pessoas. Eu, Gabriela, já conheci a Unicef por conta de influência de cantores que eu participo, que eles fazem essa questão da Unicef, só que ela não é virada exatamente para o cyberbullying, os cantores que eu acompanho. É mais pela questão social das pessoas que passam fome, pessoas que sofrem racismo, esse tipo de coisa. Então vamos falar um pouco da Unicef sobre o cyberbullying. Então, aqui a gente tem os efeitos nas crianças e adolescentes. O cyberbullying, ele compromete muito a saúde mental, levando a baixa autoestima, ansiedade, depressão e até automutilação. Uma coisa muito importante a gente lembrar é sobre a automutilação, que não foi uma coisa que a gente falou assim na hora que começou o podcast, mas existe uma série chamada Ginny Georgia, que a filha da Ginny Georgia, eu acho, ela faz automutilação e não é uma coisa muito legal. E é exatamente pela essa questão de bullying. Ela sofreu alguns bullying durante o período, né, que a mãe dela se mudava muito, tinha muitos maridos, e ela fazia essa automutilação para conseguir esquecer do turbilhão de emoções que ela estava tendo ao mesmo tempo por coisas que estavam acontecendo. Então, pode falar. Gabi. Pra quem não sabe, a automutilação é o ato de você se cortar e violar o seu próprio corpo. Não só cortar, mas arranhões, machucados, hematomas. É a questão de, tipo, você se machucar o seu próprio corpo pra, entre muitas aspas,
externizar aquilo que você está sentindo dentro de você. E muitos adolescentes optam por essa prática para alívio de dor. Entre muitas aspas, gente, por favor. E também é importante lembrar que crianças e adolescentes, elas são muito mais vulneráveis a essas questões do que os próprios adultos. Principalmente porque os adolescentes, eles passam muito mais tempo na internet do que você imagina. Já vi casos que a pessoa passou 24 horas completas na internet, ou seja, a pessoa não fazia mais nada da vida além de estar ali no Twitter o dia inteiro falando sobre coisas nada a ver, republicando coisas nada a ver. O impacto do cyberbullying, ele vai além do mundo virtual. Ele interfere no desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes, podendo gerar traumas duradouros. Por isso, a atuação da escola, da família e dos próprios jovens é essencial para romper esse ciclo de violência. Lembrando, isso é o que a Unicef fala sobre o assunto cyberbullying. A gente tem o TIC Kids Online Brasil, que fala um pouquinho sobre o uso da internet, e a pesquisa revela que a maioria dos jovens brasileiros acessa a internet diariamente e tem perfis em redes sociais desde cedo, muitas vezes sem supervisão. Foi o que eu falei mais para trás, que a questão que também essa iniciativa, a responsabilidade maior tá nos pais de pegar e começar a ver o que os filhos postam, o que eles estão fazendo, com quem que eles estão falando. Falo por mim, eu sou uma pessoa que teve essa questão de supervisão até uma certa idade. Eu acho que até os meus 14 anos eu ainda tinha pessoas supervisionando meu celular e eu não pude ter rede social tão cedo assim. Eu fui ter rede social mesmo lá pelos 14 anos, quando falaram, você pode ter e você vai fazer isso, 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 mas não pode conversar com um estranho, que normalmente é o que todo pai fala, mas não basta só falar. Você sempre tem que estar ali vendo. E também é importante que crianças abaixo de 10 anos são as que mais devem ser vistas os celulares. Por mais que não se encaixem no cyberbullying, tem a questão também de segurança mesmo. A criança pode estar falando com pessoas que ela não conhece, pode mandar foto às vezes. Às vezes é um idoso, uma pessoa de... velho. Velho não, que a gente tá sendo etarista aí, não pode. Perdão. Não pode. Mas etarismo. A gente fala de uma pessoa com más intenções, uma pessoa né? com más intenções pedindo foto e ela usa essa foto para colocar em sites pornográficos. Isso também engloba cyberbullying. Sim. E também que vira... é o compartilhamento de material. E aí já entra em outro código penal que vira pornografia infantil, que é crime no Brasil, importante também lembrar. A exposição precoce e intensa no ambiente digital, ela aumenta os riscos de sofrer ou praticar o cyberbullying. A gente pode citar até mesmo a questão da série Adolescência, né? Onde o menino ele foi induzido à questão de, tipo, vou cometer violência gratuitamente porque eu acho divertido e eu acho legal. Tipo, ele não tem um motivo real pra isso. É por entender que, é um prazer. Entendeu? É algo, natural e que deveria ser praticado de uma forma super natural. A educação digital, ela é fundamental para que os jovens saibam utilizar as redes com responsabilidade e empatia. Então, eu saber me colocar no lugar da Gabi por exemplo, em comentários ou publicações. Se eu sigo a Gabi e vejo que ela postou algo, ao invés de eu ir lá e comentar algo negativo ou zoar algo que ela tenha, algum aspecto ou alguma insegurança, ajudar ou muitas vezes nem comentar, né, gente? Saber entender o seu local ali dentro. A gente pode dar outro exemplo também como fandoms de pessoas muito famosas, por exemplo. A gente tem a questão do K-pop também, que virou uma coisa global no mundo. Sim, ficou muito famoso. Por conta de BTS, Stray Kids, Twice, alguns grupos. E a gente tem essa questão dos fandoms que estão sempre ali se enganchando, falando mal um do outro, cometendo esse crime de cyberbullying. Sim. Porque muitas vezes isso vai muito longe. E não é só sobre K-pop, são todos os gêneros musicais, todas as questões de atores, artistas. Sempre tem, então, quando vocês verem alguma coisa falando mal da outra pessoa, denunciem, façam de tudo para que a conta caia. Ataques, a pessoa, ameaças, gente, e nunca respondam na mesma moeda. Sim. Aqui a gente fala um pouco sobre a revista de psicologia escolar e educacional. E ele analisa alguns ambientes escolares. Alguns estudos apontam que há relação direta entre o ambiente escolar, o bullying tradicional e a sua extensão para o ambiente digital, ou seja, o cyberbullying.
Muitas vezes o cyberbullying é uma continuação do que ocorre presencialmente, igual eu falei. Quando o sinal bate, o bullying ele acaba, né? Porque não tem como ele continuar depois que as crianças vão embora. Mas o cyberbullying, ele acaba após o sinal. Então ele não tem hora, nem local, nem nada, gente. Ele pode acontecer de forma muito maior, né? Porque a gente fala sobre o bullying, mas quem visualiza esse tipo de violência são os alunos, professores e escola. Normalmente não é um número tão grande. Na internet há milhares e bilhares de pessoas. Então, muitas vezes não é só um núcleo isolado que vai visualizar, são diversas outras pessoas que muitas vezes não sabem nem o que está acontecendo. Vão ver uma postagem de você prejudicando uma pessoa ou ameaçando uma pessoa sem entender o contexto e muitas vezes você está errado e aí vão atacar a pessoa. E aí também entra na questão de disseminação de fake news e etc. São várias vertentes. É porque são também 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Uhum. Não é só público da minha escola que vai ver isso. Não, isso vai chegar em esferas enormes. E segundo a revista Psicologia Escolar e Educacional, combater o cyberbullying também é investir no ambiente escolar mais acolhedor e inclusivo. As escolas precisam de programas de prevenção, escuta ativa e envolvimento da comunidade escolar para lidar com esses casos. Lembrando que a comunidade escolar também envolve os pais, que muitas pessoas acham que não envolve, mas envolve. Pais irresponsáveis, tá, gente? Aqui a gente tem algumas matérias do G1, da BBC e Exame, com casos reais e dicas práticas. As matérias trazem histórias reais de vítimas e especialistas explicando como identificar, prevenir e lidar com cyberbullying. A mídia, ela desempenha um papel muito importante ao dar visibilidade ao problema e orientar os pais, alunos e professores. A gente tem exemplo de hoje em dia que o TikTok é um lugar muito usado para isso. Quando acontece algum tipo de discriminação, as pessoas sempre vão no TikTok. Tudo bem, todo mundo sabe que isso é para ganhar like e monetizar em cima do negócio, mas é muito importante você, do mesmo jeito que seja para isso, você trazer isso à tona, falar: olha, a escola teve tal posicionamento, ou a escola não teve posicionamento, ou falar: meu filho sofreu bullying na escola hoje, ou até mesmo a pessoa que sofreu bullying, o que eu acho meio difícil dela fazer, vir à tona e contar a questão real do que está acontecendo. Sim. Lembrando que é casos com taxas baixas que acontecem isso, da pessoa que sofre bullying conseguir falar isso abertamente, ou ela vai falar depois de anos, depois de décadas. Justamente. Às vezes acontece coisa que nem o responsável dela sabe que aconteceu. Sim. Então é muito importante, hoje em dia, as campanhas educativas e o jornalismo sendo comprometedor para ajudar a romper o silêncio e a informar a população. Comprometido, Gabi. Desculpa. Fique em paz. Livros e documentários, reflexão e conscientização. Obras como Cyberbullying, O Mal Invisível ou O Dilema das Redes mostram como o anonimato e os algoritmos amplificam o discurso de ódio nas redes, além de tratar do vício em dopamina digital e os seus efeitos emocionais. O cyberespaço não é neutro. As plataformas digitais influenciam comportamentos e muitas vezes não controlam adequadamente os conteúdos. Isso reforça a necessidade de alfabetização digital crítica desde a infância. E também é importante lembrar que internet não é terra sem lei. A gente vai falar um pouquinho agora sobre uma lei que tem na internet, que é o Marco Civil da Internet. A lei número 13.185, criada em 2015. Ela fala sobre o Marco Civil da Internet. A legislação brasileira já reconhece o cyberbullying como uma forma de violência e garante os direitos à privacidade e à responsabilização de quem comete crimes online. O Brasil tem leis que protegem a vítima de cyberbullying, mas elas ainda são pouco conhecidas e aplicadas. E é urgente promover a divulgação dessas leis e garantir que as escolas e famílias saibam como agir judicialmente. Por isso que a gente fala sobre a questão de educação, né? Sobre o que fazer, como agir e como falar. O cyberbullying ele é um problema multidimensional que afeta a saúde mental, o ambiente escolar, os direitos digitais e as relações sociais.
Combatê-lo exige o envolvimento de toda a sociedade, famílias, escolas, mídias, plataformas e o poder público. Aqui, então, vou fazer uma pergunta para a Raíssa. Eu quero saber a opinião dela sobre essa pergunta aqui que a gente tem. Na sua opinião, a gente já falou, né? O Rafa falou a opinião dele, mas como os alunos podem se proteger e agir se sofrerem ou presenciarem o cyberbullying? Porque a gente falou sobre algumas leis e depois dessa conversa que a gente teve, como que você acha? Mudou sua perspectiva de visão? Então, eu acho que é muito importante a gente não revidar na mesma moeda, né? Igual a gente falou. Não é porque eu estou sofrendo que eu vou praticar, né? Então, não responda com agressividade, porque isso pode piorar a situação, né? Então, o ataque pode sair do mundo virtual e vir para presencialmente, né? Salve as provas, então, tire print das mensagens, as imagens, os nomes dos perfis, tudo que pode ajudar na denúncia. Bloqueie e denuncie o agressor na própria rede social ou em os outros perfis que você tiver, né? A maioria das plataformas, elas têm um botão de denúncia. E fale com um adulto de confiança. Pode ser o professor, a coordenação, seus pais, ou até alguém do Comitê dos Direitos Humanos, como o Rafa, né? E você não precisa lidar com isso sozinho. Se você presenciar um caso de cyberbullying, lembre-se, não compartilhe, não curta e não repasse, mesmo que pareça brincadeira. Apoie a vítima, um simples "estou com você" já faz toda a diferença. Se sentir seguro, denuncie, seja na plataforma, na escola ou em um canal oficial. Lembrando que essas denúncias, elas podem ser denúncias fantasmas, e eu aconselho ser denúncias fantasmas, porque muitas vezes você vai tentar ajudar uma pessoa e acaba que a questão do cyberbullying vem para você também. Eu já vi vários casos disso, então é importante sempre fazer denúncias fantasmas. Se você quiser fazer denúncias com seu nome, também não tem problema algum. Mas uma dica minha é faça denúncias fantasmas. O que seria denúncias fantasmas, perdão? Não sei o que é. Você não divulgar seu nome, tipo, você não divulgar sua identidade para que as pessoas não saibam de onde veio. E, na minha opinião, eu prefiro isso porque é uma questão mais de segurança, tanto para quem denuncia, quanto para a pessoa que está sofrendo a questão do bullying. Perfeito. Cyberbullying, perdão. Fique em paz. Aqui vão algumas indicações de canais de denúncia e apoio, tanto na escola quanto fora dela. Na escola, converse com um professor, coordenador, psicólogo escolar ou comissões de apoio. Esse professor pode ser um professor que você tem mais afinidade, um professor de uma matéria que você gosta, por exemplo, história. Na nossa escola a gente tem a professora Mona Lisa, que é uma das professoras que eu tenho mais afinidade. Eu não sei se a da Raíssa é a mesma. Tem o professor Rafael. E é importante que todos os professores estejam abertos para essa questão de conversa com os alunos. E também é importante a formação dele, Sim. né? De como orientar o aluno de, olha, a gente pode fazer isso, a gente tem essa opção. Porque às vezes, como a gente fala, tem que tomar cuidado, porque dependendo de como é tratado isso, de como é feito, o bullying ele pode se intensificar mais ainda, o cyberbullying pode piorar e vir uma enxurrada de uma vez. Então a gente precisa da formação dos professores até mesmo para conseguir lidar com esses casos. É importante que os professores também sejam um pouco mente abertas, não querendo julgar os professores falando Sim, que claro. não são mente aberta, mas às vezes é importante porque muitas vezes um professor gosta de um aluno que comete cyberbullying e às vezes tampa o olho pro que ele tá fazendo. Preciso ser imparcial. Já vi vários casos assim, e na questão de cyberbullying você não pode ficar do lado de uma pessoa que comete esse tipo de agressão. Um agressor. A gente tem aqui em plataformas online, a Cefernet Brasil, como a gente falou, que é www.cefernet.org.br. Ela recebe denúncias de crimes online de forma anônima. Disque 100 é um canal do governo para denunciar violências de direitos humanos. A gente também tem as delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Verifique se há uma em sua cidade ou região. E aqui vão algumas dicas ao uso responsável e seguro da internet e redes sociais no dia a dia. Pense antes de postar ou comentar. Isso pode inferir alguém? Evite expor a sua vida íntima ou a dos outros. Não compartilhe imagens ou áudio de colegas sem a permissão. Tenha cuidado com perfis desconhecidos e com
o que compartilha em grupos. E lembre, na internet você também é responsável pelo que faz. E é assim que a gente chega ao fim do nosso primeiro episódio do podcast. Hoje falamos sobre cyberbullying, um assunto sério que não pode mais ser ignorado. A internet faz parte da nossa vida e pode ser um espaço incrível de aprendizado, conexão e diversão, como dissemos anteriormente. Mas é responsabilidade de todos nós garantirmos que o espaço seja saudável, seguro e respeitoso. Faça sua parte, denuncie, apoie e seja sempre gentil, mesmo quando ninguém estiver olhando. Se você está passando por isso ou conhece alguém que está, não se cale. Procure ajuda, fale com alguém de confiança. Denunciar é um ato de coragem. Agradecemos muito a sua presença por estar aqui conosco hoje. Esse podcast é uma parceria com o Comitê de Direitos Humanos e Antirracista da escola e está só começando. No próximo episódio, vamos continuar falando sobre temas que impactam nossa convivência, nossa dignidade e nosso futuro. Compartilhe esse episódio com seus colegas, professores e familiares. Vamos espalhar muito respeito online e fora. Grande beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau!